Então, vai parecer meio repetitivo, boa noite, falarei várias vezes a mesma coisa, mas será necessário. Tá? Então, vamos lá. Integração metabólica, vamos agora integrar todas as rotas metabólicas e ver a influência dos hormônios. E falarei várias vezes as coisas que eu já disse, então falarei novamente. Tá? Então, solidificar na nossa cabeça. Afinal de contas, a parte mais importante de tudo que vimos agora do metabolismo é exatamente isso. É você conseguir colocar as coisas integradas, simultaneamente, que estão acontecendo dentro do nosso organismo, dependendo da situação fisiológica. Tá? ênfase na situação fisiológica do interesse da profissão de vocês, né? Atividade física, mas não podemos esquecer, né? Se o cara está alimentado, está com hiperglicemia, hipoglicemia, estresse, tudo isso. Então vamos lá, vamos vendo as questões dos hormônios e o que influencia então o nosso metabolismo. Nós temos aqui alguns hormônios, né, que vimos aulas passadas. Por exemplo, vimos os hormônios esteroides. Como é que eles atuam, os hormônios esteroides? Os hormônios esteroides atuam diretamente na transcrição gênica. Então, é o que acontece com os corticoides e os esteroides. Né? Quando é corticoides, os cortisonas, que são os hormônios relacionados com estresse, eles vão atuar diretamente na transcrição de alguma enzima. Obviamente, situação de estresse serão enzimas do metabolismo catabólico. Né? Estresse promove o catabolismo. É matéria da prova. E aí, os esteroides, né? Esteroides, por exemplo, os androgênicos, é o contrário. Eles são hormônios anabólicos, vão promover a biossíntese, certo? Biossíntese proteica. Vão ativar a transcrição gênica. Então, é sempre a nível de transcrição gênica. Outros, né, eles estão relacionados com a produção de um mensageiro secundário. Nós vimos aqui o glucagon e a epinefrina. Tanto glucagon quanto epinefrina estão relacionados com a produção do mensageiro secundário, que é o AMP cíclico. Ativa a adenilato ciclase, produz AMP cíclico. A AMP cíclico, então, começa toda aquela cascata de ativação enzimática, iniciando a ativação da proteína sinase A, que é a proteína que vai modificar as demais proteínas, fosforilando e desfosforilando. Vimos que nessa cascata fosforilativa do AMP cíclico, algumas enzimas são fosforiladas e são inibidas. São exatamente as enzimas de biossíntese. Glicogênio sintase, né? E ao contrário do fígado, no coração, a PFK2, que no caso é fosforilada, mas não é inibida, é ativada. Né? No fígado, nós vimos a inibição da via gliconeogênese, inibição da piruvato desidrogenase, impedindo então o piruvato de ir até acetilcoenzima A. Inibição da biossíntese de ácidos graxos e, por outro lado, a ativação de todas as enzimas das rotas catabólicas. A ativação da glicogenólise, ativação da oxidação dos ácidos graxos. Então, nós tivemos essa regulação pela AMP cíclico, que é mediado tanto pela epinefrina quanto pelo glucagon. Nós temos alguns hormônios diferentes, né, que são chamados de parácrinos. Nós não vamos entrar falar deles, porque eles não estão relacionados com o alvo da disciplina, que são os hormônios relacionados com o metabolismo energético, que são os parácrinos, são exatamente os hormônios
que são excretados aqui ficam difundindo em células próximas, ou seja, não saem do tecido. São exatamente as prostaglandinas relacionadas com a inflamação e tem os hormônios chamados de autócrinos, que atuam sobre a própria célula. Então vamos aqui. Temos, então, hormônios peptídicos, insulina e glucagon. Hormônios das catecolaminas, que é a epinefrina. Os eicosanoides, que até mencionei no início, lá quando eu falei de ácidos graxos. Os esteroides, por exemplo, testosterona, cortisona. A vitamina D. O ácido retinóico, a tireoide, o óxido nítrico, que não é exatamente um hormônio, que é formado a partir da arginina e também a partir do nitrato. Mas onde iremos nos concentrar? Nesses aqui. Insulina, glucagon e epinefrina. A insulina, ela é um hormônio, né? Ela é sintetizada lá no pâncreas como proinsulina, como um único peptídeo, depois ela é processada e aí forma a insulina madura, que é esta aqui. Hormônios também podem ser sintetizados, eles podem ter, você pode ter uma classe, um gene, que dependendo do processamento do RNA, vão dar diferentes hormônios, que é o caso desses aqui, dessa família aqui. Catecolaminas. Catecolaminas, vocês verão bastante catecolaminas, que incluem então a epinefrina. A origem dela é a partir da fenilalanina, e aí forma então a dopamina, e daí, por fim, a norepinefrina, e daí a epinefrina. São hormônios, esses dois hormônios relacionados com o metabolismo energético. E as prostaglandinas, a partir dos fosfolipídios, nós já vimos isso. Tem os hormônios tireoides, precisamos falar muito dele, e aqui a classe de hormônios, então vamos de novo aqui nos ater nestes aqui, a partir do estímulo, glândula adrenal formando epinefrina e a corrente sanguínea, né? A glicose sanguínea, estimulando então, regulando a biossíntese de glucagon e insulina. Tá? Glucagon liberado quando há hipoglicemia e insulina liberado quando tem hiperglicemia. Então, olha só. Porcaria. No meu computador parece que é uma maravilha. Quando chega aqui, não dá para ver nada direito. O que temos aqui, então? Ó, sinais externos que levam ao estresse do corpo. Pode ser um estresse emocional, estresse físico, pode ser uma infecção, pode ser uma angústia, uma questão psicológica. Leva, então, uma cascata de eventos, né, onde o hipotálamo está envolvido. Por fim, então, a glândula adrenal libera o cortisol, e daí libera também epinefrina, que vai atuar onde? No tecido adiposo, no fígado e no músculo, preparando então o corpo para a ação.
contra o perigo percebido pelo corpo, através do sistema sensorial. Tá? Então, vamos dar ênfase aqui ao que acontece com o cérebro, com o fígado e o tecido adiposo e o músculo, ok? Então, vamos lá. Fígado. Tá essa rota aí, precisamos prestar bem atenção nela e ter um certo cuidado. Por isso que eu falo com vocês, para vocês fazerem o mapa estudando. Porque assim vocês desenharão e fixarão a situação metabólica e as rotas envolvidas. Então, aqui está mostrando o que acontece com carboidratos e proteínas no fígado. Aqui, então, proteínas. Nós temos aminoácidos. Os aminoácidos, então, são utilizados para a síntese de proteína do próprio fígado ou vai para a corrente sanguínea. Ele também pode ser usado para formar nucleotídeos, né, e outras substâncias aminadas. Né? Os nucleotídeos, lembra que a base nitrogenada tem nitrogênio, tudo que tem nitrogênio vem dos aminoácidos. E aminoácidos também são lançados como tal na corrente sanguínea e vão ser direcionados da corrente sanguínea e vão para os tecidos. Bem, se há excesso de aminoácidos, excedeu o necessário para a biossíntese de proteínas, tanto internas do fígado quanto as plasmáticas, bem como aquelas que foram exportadas, se ainda assim houver um excesso de aminoácidos, esses aminoácidos não serão degradados. Sendo eles degradados, tem-se-á o ciclo da ureia, que vimos na aula passada. Se estivermos em hipoglicemia, esses aminoácidos são direcionados para a gliconeogênese. Aqui está esse desenho aqui lateral, mas ele não está completo, porque lembre que o piruvato, antes ele tem que formar oxalacetato para ser direcionado para formar glicose. Alguns entram diretamente aqui no ciclo de Krebs. Se estivermos em hiperglicemia ou normoglicemia e excesso de aminoácidos, esses aminoácidos são degradados, a maioria vai cair diretamente no ciclo, outra parte vai formar piruvato, alguns vão formar acetil. Se tivermos em hiperglicemia, piruvato vai para acetil-CoA e aí eles serão então oxidados, gerar energia, gerar ATP. Certo? Se tivermos em hipoglicemia, vão para a gliconeogênese. Daí mostra aqui o tecido muscular doando aminoácidos, porque ele faz a sua proteólise, a maior parte sai como alanina e glutamina, chegando ao fígado para formar novamente, se for glutamina, vai formar alfa-cetoglutarato, vai entrar aqui no ciclo de Krebs. Se for alanina, vai entrar aqui em piruvato, e vai formar oxalacetato, e que, por fim, vai formar glicose. Ok. Agora, glicose. Muito bem. Glicose, se tivermos em hiperglicemia, glicose vai para glicose 6-fosfato, como vimos na aula passada, quando eu desenhei ali. Glicose 6-fosfato para glicogênio, fazendo então a glicogênese. Temos a liberação aqui da insulina, né? Parte formará ribose, formando NADPH, e a via glicolítica estará ativa, e irá para piruvato. Piruvato, então, será oxidado a acetil-CoA. Esse acetil-CoA, então, formará citrato, que será usado para a formação de ácido graxo, daí triacilglicerol. E aí, outra parte substancial será usado para formar energia para o tecido adiposo. Então, são essas duas condições que acontecem com a glicose. Lipídios. Ora, se tivermos
lipídios em condição, uma dieta hiperlipídica vai estimular a oxidação de lipídios, mas se tivermos muitos lipídios, tá? Que vem, por exemplo, você teve uma dieta hiperlipídica, formaram os quilomicros excedentes são assimilados, vão juntar tanto o lipídio como, né, a glicose, vão estimular a liberação de insulina, e aí vão promover a formação de lipoproteínas. Tá? Liberação de ácidos graxos livres pelo fígado é muito pouco. Ele não faz muito isso, não. E aí, os ácidos graxos são também utilizados como fonte de energia, formando acetil-CoA. E aí, é claro, se há necessidade de formação de colesterol, ele será formado. Se tem colesterol em excedente, na forma, então, de excretar, formar as sais biliares, e colesterol também pode ser utilizado para formar hormônios esteroides, né, a partir da... Vai ser lançado como VLDL vai para HDL, e as glândulas que formam hormônio de esteroide utilizarão para isso. Então, mas o fígado utilizará para gerar acetil-CoA, grande parte de acetil-CoA, então, formará energia. Se estivermos em hipoglicemia, haverá então formação de corpos cetônicos e os corpos cetônicos serão liberados para a corrente sanguínea se estivermos em hipoglicemia. Por que isso acontece? Porque quando estamos em hipoglicemia, o ciclo de Krebs está desfalcado pelo desvio de oxalacetato para formar glicose. Ok? Já o cérebro, né? Já o músculo, tecido muscular. O que acontece, então? Em resumo, muito resumido, né? Depois eu vou explorar mais ali no quadro. Em atividades físicas intensas, duas formas de geração de energia. A rápida e a imediata. A imediata é a fosfogênese. Fosfocreatina, gerando creatina e assim regerando ATP. E a imediata, a rápida, essa imediata foi a fosfocreatina, a creatina. E a rápida é a fermentação láctica, né? Glicose sendo transformada em lactato rapidamente para geração rápida de ATP. Daí então está aqui, ó, burst of heavy activity, ou seja, atividades físicas intensas, curtas, de curta duração. Já atividades físicas leves, moderadas, e aí pode ser prolongadas, evidentemente, nós temos então a oxidação de ácidos graxos, corpos cetônicos e glicose da corrente sanguínea. O fígado utiliza muito mais o músculo aqui, ó, o glicogênio muscular é basicamente reservado para essa atividade aqui, ó. Quando então a atividade é intensa, ele utiliza preferencialmente a sua reserva. Quando a atividade é mais lenta, mais moderada, ele vai preferir utilizar a glicose sanguínea, ele vai utilizar menos o glicogênio. A razão disso é muito simples. Quando você está em atividade física intensa, tem uma queda na concentração de ATP, gera AMP, a AMP vai ativar a glicogênio fosforilase rapidamente. E aí, tem uma queda na concentração de glicose 6-fosfato também dentro da célula muscular, isso tudo vai ativar a glicogênio fosforilase. E a glicogênio fosforilase, então, vai ser sendo ativada, vai rapidamente degradar o glicogênio para fornecer glicose 6-fosfato. Quando a atividade é mais lenta, o fluxo metabólico pela via glicolítica também é mais lento, o consumo de ATP é menor, a taxa de consumo é menor, portanto, né, a concentração de glicose 6-fosfato fica maior dentro da célula, permitindo então que menos glicogênio seja degradado, já que a glicogênio fosforilase nessa situação estará menos ativa, não estará tão ativa quanto nessa situação, tá? Por isso, então, colocamos aqui
glicose sanguínea. Não quer dizer que use só a glicose sanguínea, mas também utilizará a glicose do glicogênio muscular. Ok? Entenderam isso? Qual? Isso. Aí você pega ácidos graxos, corpos cetônicos, correntes sanguíneas são oxidados formando CO2 e água. É isso. E nisso, então, temos a geração de ATP. O ATP, então, é utilizado na corrente sanguínea e aí ele é ressintetizado pelo metabolismo aeróbico. Certo? Aqui, substrato majoritário, glicogênio muscular. Ele é usado na fermentação lática. Está vendo? O produto é lactato. Então, é fermentação lática. Então, tem geração de ATP rápida para sustentar a alta potência contrátil. E também aqui. Qual é o substrato majoritário? Fosfocreatina, que transfere o grupo fosfato para o ADP, sintetizando ATP através da enzima creatina sinase. Essa aqui, tudo aqui, isso aqui é intramuscular. Tudo aqui, isso aqui é intramuscular. A única coisa que é sanguínea é a glicose sanguínea, que no exercício moderado a leve, né? Como o consumo de glicose 6-fosfato é mais lento, porque o consumo de ATP também é mais lento, essa roda aqui gira mais lentamente, a concentração de glicose 6-fosfato fica maior. De maneira, então, que a enzima glicogênio fosforilase muscular fica menos ativa. É claro que ela vai ficar ativa, porque temos a ação da epinefrina. Não podemos esquecer que a epinefrina está ali presente, está ativando a glicogênio fosforilase. Mas é menos ativa, porque tem glicose 6-fosfato que vai contragir, vai inibi-la parcialmente. O ciclo de Cori. Nós vimos na aula passada o ciclo da alanina, quando os aminoácidos participam ativamente no fornecimento de energia. Quando estamos, então, numa atividade física muito prolongada, atividade física intensa, de moderada a intensa, mas não é intensa, não, é moderado, um intenso ali, moderado intenso, que tem uma prolongação, é prolongada, em que o indivíduo não mantém a glicemia dele. Ou seja, uma atividade física prolongada, em que ele não pega, não vai tomando, durante aquela atividade, nenhuma fonte de carboidrato. Ele simplesmente está usando a sua própria reserva. Com o passar do tempo, então, vai diminuindo a glicemia e vai aumentando a participação dos aminoácidos. Vimos, então, o ciclo da alanina. Os aminoácidos degradados para gerar energia, e aí, formando a alanina no fígado, é usada para gliconeogênese, grupo amino para ciclo da ureia. Ciclo de Cori. Ciclo de Cori é quando nós temos, então, a fermentação lática. Aqui o indivíduo, então, não está em hipoglicemia, porque se você está fazendo fermentação lática, ele não pode estar em hipoglicemia. Não pode estar em hipoglicemia por muito tempo. Porque, mas o músculo não vai usar, mesmo que o músculo não mantém a glicemia, como é que a tecido muscular vai degradar o glicogênio dele, mesmo que você esteja em hipoglicemia? É que se você tiver muito tempo, a glicose não tem glicose suficiente para repor o glicogênio que ele está degradando. Entende? Então, enquanto ele tiver reserva de glicogênio muscular e fizer uma atividade física intensa, ele vai gerar lactato, e aí o lactato vai para o fígado e vai para a gliconeogênese, e aí essa glicose volta para a corrente sanguínea, e se a atividade física continuar, ele vai fazer de novo essa fermentação. Mas se você fez uma atividade física curta, muito curta,
intensa, gerou lactato, ele faz gliconeogênese, e a partir daí, desse pequeno intervalo, você está em repouso, em recuperação, é claro que essa glicose que ele absorver será usada para glicogênese, formação de glicogênio. Mas aí, lembre que ele está em repouso, o hormônio epinefrina deixa de existir e passa a existir, entre aspas, tá? A concentração cai e passa a entrar em ação a insulina. Tá? Então, temos o ciclo do lactato. É importante que nós tenhamos em mente o seguinte: nós tentamos, para simplificar nosso raciocínio, nós compartimentalizamos um pouco a situação. Né? Como eu falei, hipoglicemia, hiperglicemia, exercício físico. Mas às vezes essa coisa pode ser mais complicada do que é. Aí tem que parar e pensar mesmo que pode acontecer. Você misturar hipoglicemia com atividade física, como é que é? A resposta não é tão rápida, porque você tem que parar e pensar o que pode estar acontecendo. Tá? O cérebro. Então, o que acontece com o cérebro? O cérebro de dieta normal, normalmente, ele utiliza glicose como fonte de energia para as suas atividades. Tá? Glicose. Se você estiver, então, entrar em jejum, hipoglicemia, e aí, então, a glicemia cai, há um aumento considerável da taxa de glipólise, gliconeogênese, oxidação dos ácidos graxos, formação de acetil-CoA, daí formação de corpos cetônicos, e aí, uma vez corpos cetônicos presentes, o cérebro, então, começa a se aclimatar, adaptar a essa nova situação e passa a utilizar corpos cetônicos como fonte de energia, diminuindo a sua utilização de glicose. Isso leva, então, ao aumento da glicemia, diminuição, então, da taxa de gliconeogênese e daí utilização de aminoácidos. Se não fosse assim, nós rapidamente não sobreviveríamos muito tempo de hipoglicemia, de jejum, porque rapidamente consumiriam proteínas para formar glicose, entraria em fraqueza muscular e aí não teríamos como caçar alimentos, né, para nos nutrir. Morreríamos rapidamente. Por isso que os bichos, os mamíferos sobrevivem um tempo grande de jejum por conta disso, porque o cérebro se adapta. Como é que o fígado percebe a presença de glicose e forma insulina? Vai dormir, rapaz? Como é que o pâncreas percebe a glicose e forma insulina? O transportador de glicose no pâncreas também é GLUT2. Lembra que GLUT2 é um transportador passivo de glicose e ele não depende de insulina para transportar. Então, no momento em que há um aumento da concentração de glicose sanguínea, né, você se alimentou de glicose, a glicemia aumentou, mais glicose entra para dentro da célula pancreática. E aí, tendo mais glicose, lembra que eu falei que a via glicolítica, embora ela seja totalmente regulada, tem 3 passos de regulação, a limitação dela está na quantidade de glicose disponível. Então, tal qual o fígado, a enzima é a glicosinase. Lembra que a glicosinase tem baixa afinidade pela glicose. Então, ela só vai aumentar, ela vai aumentando a sua atividade, presta atenção em mim, à medida que aumenta a concentração de glicose. Então, tem baixa glicose, baixa atividade. Alta glicose, alta atividade. Então, à medida que a concentração de glicose sanguínea aumenta, também aumenta a concentração de glicose dentro da célula pancreática
aumentando então o fluxo da via glicolítica, portanto aumentando a síntese de ATP. Então, a concentração de ATP intracelular eleva-se. O ATP então inibe a bomba de potássio. Nisso, há a despolarização da membrana. Despolarizando a membrana, o transportador de cálcio, que é sensível à polaridade da membrana, o potencial da membrana, ele se abre, cálcio então entra para dentro do citossol da célula pancreática, e aí há a liberação de insulina para o plasma, para a corrente sanguínea. Quando a glicemia abaixa, diminui a concentração de glicose citossólica, diminui então o fluxo na via glicolítica, diminuindo a concentração de ATP, e aí então a bomba de potássio volta a bombear potássio, aumenta a polarização da membrana plasmática, e aí o transportador de cálcio se fecha. E aí as vesículas param de exportar insulina, né? E aí temos as células alfa que vão responder a baixa concentração de glicose, mediando, né, a liberação de glucagon. É por isso que quando você danifica essas células aqui, células beta, não tem formação de insulina, não tem liberação de insulina. Não tem formação, não tem liberação. O que faz então a insulina? Vamos lá, vocês botaram lá várias vezes lá, nós vamos falar e refalar, né? Tá aqui a insulina. Você se alimenta, aumenta a concentração de glicose, glicose então promove a liberação de insulina, insulina então liga-se no cérebro, tecido adiposo, no músculo e no fígado. O que faz a insulina, portanto? A insulina vai ativar a via glicolítica no fígado. E essa ativação da via glicolítica no fígado vai promover a utilização da glicose para vários fins, né? Para dois fins, basicamente, a ativação da via glicolítica no fígado em hiperglicemia. Gerar energia a partir da glicose e gerar ácidos graxos e daí formar triacilglicerol, fazer a lipogênese. Daí, então, eles são exportados como VLDL. Ok? E o VLDL, então, vai para a corrente sanguínea. Se for um tecido adiposo, o tecido adiposo vai refixá-los, vai utilizá-los como fonte de energia e vai refixá-los como armazenamento. E, se for o tecido muscular, a maior parte vai ser usado como fonte de energia e uma pequena parte vai ser fixada como triacilglicerol novamente, como reserva interna do tecido muscular. Ok? Os aminoácidos, então, na presença de insulina, a maior parte é promovido para síntese proteica, e o excedente, síntese proteica, proteína essa pode ser interna, proteína do plasma, parte é exportada para a corrente sanguínea, e o excedente é degradado, e aí, se estando insulina presente, ele será encaminhado aqui para ou formação de piruvato, ou no ciclo de Krebs, e no final das contas, será encaminhado para a formação de triacilglicerol. Então está aqui. Um resumo. Aumenta a captação de glicose, GLUT4. Aumenta a captação de glicose no fígado, glicosinase.
aumenta a expressão da enzima. Então, olha só, muitos de vocês escreveram lá, a glicosinase é regulada pela insulina. Não é a glicosinase em si, mas é a expressão do gene da glicosinase. É diferente. Uma coisa é você regular a atividade enzimática da enzima diretamente. Outra coisa é você regular a atividade enzimática aumentando a quantidade de enzimas. Tem que ser mais preciso na palavra. Vai aumentar a síntese de glicogênio, porque vai estimular, vai desfosforilar a glicogênio sintase, vai ativar a glicogênio sintase. E vai desfosforilar a glicogênio fosforilase e vai inibir a degradação de glicogênio. Vai aumentar, ativar a glicólise, né? Vai ativar a glicólise pela ativação da PFK1 via PFK2, formação de frutose 2,6. Aumenta a produção de acetil-CoA, né? Pela ativação da piruvato desidrogenase. Bem, há uma diferença importante aqui do fígado e músculo. O fígado tem regulação direta das enzimas. Já o músculo, a ativação se dá pelo aumento da captação de glicose e disponibilidade de glicose 6-fosfato. Diferente aí. A não ser que o CLI seja, né, não, no caso eu ia falar uma coisa, mas não é da insulina, não. Tá ok? Então temos aqui, ó, ativação da PFK1 via PFK2 e ativação da piruvato desidrogenase, complexo piruvato desidrogenase. Aumento da biossíntese de ácidos graxos no fígado. Nós temos então a ativação da acetil-CoA carboxilase e aumento do triacilglicerol, a síntese de triacilglicerol, porque aumenta a produção da lipoproteína lipase. Não é a lipase que degrada a gotícula de triacilglicerol, não, tá? É diferente. É a lipase da lipoproteína, aquela que vai atuar na lipoproteína, na VLDL, e vai então captar os ácidos graxos para então fixar na forma de TAG. Ok? Diferença? Entenderam? Glucagon. Origem do glucagon. Pâncreas. Ele atua no fígado, no cérebro, na tecido adiposo e em menor extensão no músculo. Porque qual é o principal hormônio que atua no tecido muscular, gente? Qual é? Epinefrina, certo? Epinefrina. Só que tem uma coisa interessante. O glucagon estimula a liberação de epinefrina e vice-versa. A epinefrina também estimula a liberação de glucagon. Então, quando tem epinefrina, o pâncreas sente a presença de epinefrina, tem sensor, e aí ele produz glucagon. Quando tem glucagon presente no sangue, as glândulas adrenais percebem a presença dessa epinefrina, desse glucagon, e formam epinefrina para reforçar a ação do glucagon. Mas, vejam bem, o tecido muscular ele tem receptores beta-adrenérgicos, específicos para epinefrina, enquanto que o fígado tem receptores para ambos, tanto beta-adrenérgico quanto para glucagon. E aí o que acontece aqui? Como é que o glucagon atua diretamente aqui no músculo? Ele vai atuar diretamente no músculo, inibindo a via glicolítica. De que maneira? Né? De que maneira? Ele inibe o GLUT4. Inibindo o GLUT4, inibe a captação de glicose, portanto, cai a concentração de glicose 6-fosfato, logo a via glicolítica vai ficar restrita em glicose 6-fosfato, então inibindo a produção de energia a partir da glicólise, tá? Temos então a ativação da gliconeogênese,
a glicogenólise, que vão formar glicose 6-fosfato, e aí formação de glicose, a partir da glicose 6-fosfato, fosfatase. Se a hipoglicemia for severa, começa a cair demais a glicemia, vem então a formar uma grande quantidade de ácido graxo que vem da degradação do tecido adiposo, e aí, o que acontece? Os ácidos graxos formarão acetil-CoA, que ocorrendo simultaneamente com a gliconeogênese, acúmulo de acetil-CoA, formação de corpos cetônicos, que então serão utilizados como fonte de energia, em especial no cérebro, de novo, né? Estou repetindo aqui várias vezes, hein? Ele passará a utilizar corpos cetônicos, diminuindo a sua dependência à glicose, e aí resulta em quê? Menor consumo de glicose, logo elevação da glicemia, logo diminuição da gliconeogênese e diminuição do consumo de aminoácidos, logo também diminuição da proteólise, graças à adaptação do cérebro. Se não fosse isso, nós não viveríamos muito tempo. Então temos aqui o que acontece então. Glicogênio aumenta a degradação de glicogênio. Então, glicogênio para glicose no fígado. Glicogênio, quebra glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato, glicose. Então, qual é a enzima? Glicogênio fosforilase. Inibição da síntese de glicogênio. Então, glicose não é convertida em glicogênio. Inibição da glicogênio sintase. Diminuição da via glicolítica, da glicólise. Não vai utilizar a glicose 6-fosfato como energia, não vai consumi-la. Como? Diminuição da atividade da PFK1, da fosfruticinase. E ativação da fosfatase. Mas aí entra quem? É aqui, ó, a fosfatase, a FBPase2, a fosfatase 2, ela tem duas ações. Ela vai diminuir a concentração da frutose 2,6, que vai desativar, vai inibir a PFK1. E, ao mesmo tempo, então, que a via glicolítica é inibida, a gliconeogênese ou neoglicogênese, tanto faz, tá? Mas por que eu prefiro falar gliconeogênese? Para que vocês não confundam com glicogênese, tá? Glicogênese é metabolismo do glicogênio, glicogênese. Gliconeogênese é a formação de glicose a partir de substâncias não glicídicas, a partir de aminoácidos, a partir do glicerol, a partir do lactato, a partir do piruvato, a partir dos aminoácidos. Ok? Então, a ativação da gliconeogênese no fígado. Então, temos aminoácidos, glicerol, oxalacetato, são os principais precursores, né? Tá faltando aqui a alanina. Mas por que ele não bota a alanina? Eu ia falar lactato. Lactato seria o precursor. Mas por que ele não botou, gente, lactato aqui? Por que ele não botou lactato aqui? Porque em hipoglicemia você tem baixa concentração de lactato. A não ser que você tenha uma reserva de glicogênio muscular e aí você resolve fazer uma atividade física intensa. Por uns minutinhos assim. Fez uma atividade física intensa. Aí produziu lactato naquele momento. Ok? Só naquele momento. Né? Porque também não vai durar muito tempo. Você está em hipoglicemia, resolve fazer uma atividade física intensa, você vai lá, faz 2, 3, 4, rapidamente consome a sua reserva de glicogênio e aí acabou, não tem mais. Por isso que não está aqui lactato. Porque está aqui glucagon, tá? Aumento da mobilização dos ácidos graxos, ou seja, aumenta a lipólise. O glucagon vai ativar a lipólise. Vai fosforilar aquelas proteínas que envolvem a perilipina, né? Que envolve a gotícula, vai fosforilar, elas vão mudar de posição e a lipase vai lá degradar.
e vai elevar a cetogênese, né? Desde que, aqui, ó, desde que haja uma baixa na concentração de glicogênio. O glicogênio seja muito baixo, ok? Quando o glicogênio estiver muito baixo, as reservas de glicogênio hepático estão bem depletadas, aí sim a gliconeogênese vem com força para manter a glicemia, e aí vem a formação de corpos cetônicos. Você não tem formação de corpos cetônicos significativo nas primeiras horas de jejum, porque você tem uma reserva de glicogênio. Depois de 6 horas, começa a aumentar a gliconeogênese mesmo. 12 horas está no pico da gliconeogênese, porque você já não tem reserva de glicogênio. E aí, a partir daí, corpos cetônicos, e o cérebro começa a se adaptar. Então, vamos aqui, ó. Hipoglicemia severa, então. Proteínas. Vamos ser repetitivos, hein? Você entra na cachola. Hipoglicemia severa, metabolismo em jejum prolongado ou hipoglicemia severa. Proteína. Nós estamos aonde? Tecido hepático. Proteínas degradadas, formando aminoácidos. Os aminoácidos, então, são degradados. O grupo amino, então, entra no ciclo da ureia, excretando ureia. Vai para o rim para ser excretado na urina. O esqueleto carbônico do aminoácido vai entrar no ciclo de Krebs. Ou, né, a grande maioria vai formar no ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs vai rodar para gerar oxalacetato. Oxalacetato, então, desviado e vai para a gliconeogênese. Gliconeogênese, e aí, então, lançada a glicose para a corrente sanguínea. Esse desfalque no ciclo de Krebs, né, causa o quê? Simultaneamente, você tem a ativação da lipólise, ácidos graxos chegam, então, no tecido hepático, na célula hepática, entram no ciclo da beta-oxidação, formando, então, a acetil-CoA. A quantidade de acetil-CoA formada é muito além da capacidade do ciclo em oxidá-lo, porque o ciclo já está desfalcado em intermediários. Embora estejam sendo formados intermediários, ele está continuamente sendo desviado para formar glicose. Acumula acetil-CoA, então a enzima tiolase se inicia a rota metabólica de formação de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, então, são lançados na corrente sanguínea e será utilizado como energia, porque os corpos cetônicos depois são retransformados em acetil-CoA e oxidados no ciclo de Krebs da célula-alvo. Principalmente quem? A célula maior consumidora de oxigênio no repouso. Quem é? Quem é o órgão maior consumidor de oxigênio no repouso? É o cérebro. Então, principalmente para o cérebro. Ah, o tecido muscular usa? Usa, e bastante. Mas como ele também sabe usar ácidos graxos, não é para ele, especificamente.
especificamente é para o cérebro, tá? Então o fígado faz a papinha lá, pré-digere o ácido graxo para o cérebro, e o cérebro, então, simplesmente quebra o corpo cetônico e utiliza como fonte de energia. Vamos olhando aqui, ó. À medida que a glicemia vai caindo, os corpos cetônicos vão subindo e a concentração de ácido graxo permanece relativamente constante. Epinefrina. Quando é que é lançada a epinefrina? Em momentos de estresse. Então, vamos lá. Aumenta a frequência cardíaca. Aumenta a pressão, óbvio. Se aumenta a frequência cardíaca, vai aumentar a pressão sanguínea. Esse é ponto pacífico. E aumenta a dilatação das passagens respiratórias. Para quê? Aumentar o oxigênio para os tecidos. Aqui está dando ênfase ao músculo, mas não é só ao músculo. E aí foi a pergunta da prova. Por que a epinefrina regula a via glicolítica diferentemente que acontece no fígado, né? Nós temos a regulação da PFK2 no fígado e no coração, opostas na presença de epinefrina. A epinefrina, como o coração tem que aumentar a sua contração, ele vai precisar de mais energia, logo a sua via glicolítica é ativada hormonalmente. Então a PFK2 é ativada, aumentando o frutose 2,6, ativando a PFK1. Então a PFK1, tecido hepático cardíaco, tecido muscular cardíaco, é sensível à frutose 2,6. Existe frutose 2,6 ali no tecido cardíaco. O que acontece com a quebra de glicogênio? É aumentada tanto no músculo quanto no fígado. No músculo, é aumentada para quê? Para formar energia, para ir para a via glicolítica e formar energia para o tecido muscular. E no fígado, para quê? No fígado, para lançar a glicose à corrente sanguínea, para manter a glicemia. A síntese de glicogênio é inibida em ambos os tecidos. Óbvio, se está degradando, não vai ativar a biossíntese. Gliconeogênese ativa no fígado. Então, de novo, todas as vezes que tem liberação de epinefrina, gliconeogênese ativa no fígado. Por quê? Essa glicose será lançada à corrente sanguínea para o tecido-alvo. Ora, se você está em estresse, qual é o tecido-alvo? Músculo. Cardíaco e esquelético, né? Ambos. Aumento da glicólise. Bem, glicólise do músculo esquelético cardíaco é estimulada pela PFK2, que aumenta a frutose 2,6. No tecido esquelético, não tem estímulo pela PFK2. Mas, como aumenta a captação de glicose, logo aumenta a via glicolítica. Aumenta a captação de glicose como, gente? Aqui não está escrito. Como é que aumenta a captação de glicose? Porque o tecido muscular ativo, ele está com hipóxia. E tem estímulos neurais. E tem a produção de NO. Tudo isso vai ativar o GLUT4 do tecido muscular ativo. Já o tecido muscular não ativo não terá o seu GLUT4 ativado. Então a glicose será direcionada para o tecido muscular ativo, porque os outros estarão inibidos. Não só o tecido muscular, como todo o resto do corpo, exceto o cérebro, evidentemente. Cérebro, todo mundo tem GLUT2. Todo mundo tem GLUT2, não tem essa regulação pela epinefrina, nem pelo glucagon. Temos a mobilização do tecido adiposo. Né? Epinefrina tem receptor beta-adrenérgico no tecido adiposo, cascata MP cíclico, fosforilação da lipase, fosforilação da peripelina, né? Daquela proteína envolvendo a gotícula
de triacilglicerol e degradação dos triacilgliceróis. Aumenta a secreção de glucagon. Então, o pâncreas percebe a epinefrina, vai atuar sobre o pâncreas, aumentando a secreção de glucagon e vai diminuir a secreção de insulina. É por isso que aquele exemplo que eu falei que ficou complicado. Lembra da aula passada? Que eu falei assim, o cara acabou de comer, você comeu um prato de macarrão e sai para fazer atividade física, rapidinho. Não deu aquele intervalo de 1 hora, 2 horas. Aí você entra nessa complicação. Você está com um pico de insulina, começa a fazer atividade física, começa a liberar epinefrina, então os dois hormônios altos simultaneamente, um mandando glicose para dentro do tecido muscular, o outro estimulando também a degradação do glicogênio. Aí o que faz? O músculo usa a glicose toda que tem ali. Você estimula, você gasta muito mais glicose nessa situação do que se você comer, dá 2 horas, que aí dá tempo da glicose ser reservada como glicogênio e depois fazer atividade física. Aí, como ela está reservada a glicogênio, parte está no fígado, parte está distribuído pelo corpo todo, né, tem uma melhor utilização dos ácidos graxos. Porque senão, está cheio de glicose na corrente sanguínea, entra a glicose no tecido muscular e usa a glicose todinha e quase não vai usar o ácido graxo. Né? Lembra? Glicose gera mais ATP por O2 consumido. Agora aqui, é mais, digamos assim, informativo, né? Então, a parte da prova, encerra naquele slide anterior. Aqui é uma parte mais informativa. Que temos aqui, né? Você se alimenta, se forma tecido adiposo. O tecido adiposo se autorregula. Ele libera hormônio. Esse hormônio, então, diminui a sua fome e aumenta o consumo de energia. A pessoa passa a ter o seu metabolismo menos eficiente, gasta mais energia e diminui a fome. Então, o hormônio, leptina. Então, a leptina, né, o que ela faz? Ela atua diretamente na célula, a célula adiposa, e aí ela tem um mecanismo parecido, o mesmo mecanismo do AMP cíclico, e aí o que ela faz? Ela aumenta a expressão desse gene, da UCP. Quem é o UCP? A UCP é a sigla de Uncoupler Protein, proteína desacopladora. Lembra quando nós falamos lá de ciclo de Krebs, transporte elétrico, uma proteína desacopladora, que permite fazer o quê? A entrada do gradiente eletroquímico para dentro da matriz da mitocôndria, sem a geração de ATP. É isso que acontece. É isso que, então, aumenta a formação de corpos adiposos, tecido adiposo marrom. Tecido adiposo marrom, ele existe para quê? Para gerar calor. Então, a pessoa que vai aumentando a teor de tecido adiposo, ela vai aumentando também a formação de tecido adiposo marrom para gastar esse excesso de energia que ele está adquirindo através da alimentação. Então, é um mecanismo autorregulatório que o corpo tem. Só que algumas pessoas conseguem ainda assim sabotar o corpo e desarranjar tudo e caminhar numa situação de como é que fala? A palavra adiposa na cabeça? Não, a pessoa é muito gorda, como é que é? Obesidade. Né? Obesidade.
Aí que você tem esse hormônio, né? A leptina e a insulina, tanto a insulina quanto a leptina, elas vão dar a sensação de saciedade. Elas vão fazer o quê? Elas vão ativar o centro anorexigênico. Lembra da anorexia? Então vai ativar o centro que faz com que você esteja saciado e não queira se alimentar. Já, né? E inibe o centro orexigênico, ou seja, aquele que te dá fome, para aquele que você se alimente. Então você perde o apetite e aumenta o gasto energético. Já tem um outro hormônio que é o oposto, que é a grelina, que faz a situação oposta. E aí tem a regulação da ativação genética. Vou passar isso aqui. Tá? Volta aqui. O que ele faz? No músculo, então, ele aumenta o consumo, a captação de ácido graxo, aumenta a beta-oxidação e aumenta o consumo a captação de glicose. No fígado, ele aumenta a glicólise, diminui a gliconeogênese e diminui a biossíntese de ácido graxo. Então faz com que o corpo consuma mais energia. Então temos aqui, ó, o hormônio. Então, ele atua formando, aí temos o AMP, elevação do AMP. A AMP, então, ativa a enzima AMP sinase, que leva, então, à fosforilação da acetilcoenzima carboxilase, tornando inativa, inibindo, então, a biossíntese de ácido graxo e estimulando a beta-oxidação. Tá? Isso aqui, vou passar. E, por fim, esse aqui, o grelina, que é um hormônio que é lançado. Ele é regulado pelo ciclo circadiano e ele é lançado pouco antes das refeições. Quando pouco da refeição ele é lançado, aí você tem, então, a sensação de fome, você almoça, seu teor diminui, aí você tem a sensação de saciedade. E aqui é a insulina. A insulina vem logo depois. Ó. Ele sobe, aí você se alimenta, ele cai. Aí você se alimenta, aqui baixa, a insulina sobe. Então, eles são opostos.